Você tem esclerose múltipla ou conhece alguém que tem esclerose múltipla? É uma doença que assusta, é uma doença que quando as pessoas recebem o diagnóstico realmente ficam assustadas, porque ela tem uma característica bastante agressiva no aspecto do desenvolvimento motor, né? Então no aspecto do movimento, porque ela começa a gerar bastante impacto, gerar bastante complicações nas questões motoras, e isso assusta bastante, né? Então a esclerose múltipla faz parte daquelas doenças que são bem aterrorizantes no aspecto do diagnóstico, no aspecto do prognóstico, naquela categoria das doenças que são limitantes, né, que causam muitas limitações. Então é uma doença, a esclerose múltipla, que causa realmente bastante impacto na vida das pessoas, tanto na vida de quem está recebendo o diagnóstico, quanto de quem está próximo, de quem acompanha e está ali junto com a pessoa. Mas eu sempre trago aqui a ideia da gente entender a doença, entender um sintoma, uma dor, através também daquela parte que não aparece. Não só das questões físicas, mas do que está por trás disso. Qual é a parte oculta, o que lá no emocional existe que pode gerar, contribuir para essa doença, né? Para uma doença, para um sintoma, para uma dor e para a questão da esclerose múltipla no caso do vídeo de hoje. Então eu sempre trago esse olhar porque é muito importante, na minha opinião, é muito importante. Eu sei no dia a dia o quanto a gente mexer na emoção, quanto a gente mexer no inconsciente, desbloquear aquilo que a gente entende como trauma, que são as emoções ruins associadas às memórias, ou no Theta Healing que a gente chama de crenças limitantes, o quanto a gente tratar isso, o quanto a gente melhorar isso do nosso inconsciente, isso reverbera, isso muda o nosso estado físico. O quanto as emoções influenciam a nossa vida. A gente tem várias pesquisas que já demonstram o quanto as emoções afetam diretamente o nosso DNA. Então, é muito importante olhar para essas questões e buscar complementar a ajuda através das terapias integrativas. Então, vamos entender um pouco sobre a esclerose múltipla na perspectiva emocional, o que tem ali na questão emocional. Então, para isso, primeiro vamos entender o que é a esclerose múltipla, vamos entender o que é a esclerose múltipla na atuação física. No físico, acontece um processo inflamatório, então ela é uma doença considerada autoimune. Então, a doença autoimune, o organismo de alguma forma, ele reconhece alguma estrutura do corpo como um agente invasor. E aí ele gera um ataque que gera um processo inflamatório. No caso da esclerose múltipla, essa ação inflamatória, ela vai acontecer no sistema nervoso. E quando o sistema nervoso inflama, vai gerar ali lesões, vai gerar um problema naquela região que está sendo inflamada. E aí essas lesões, elas destroem a bainha de mielina no neurônio. Então, o sistema nervoso, as células são chamadas de neurônios. Esses neurônios, no corpo do neurônio, a gente tem a bainha de mielina, que é uma estrutura que acelera o impulso nervoso. Então, quando o neurônio está transmitindo um impulso nervoso, uma informação, ela é facilitada pela bainha de mielina. E quando ela é destruída e acontece ali uma cicatrização daquele processo, daquela lesão, isso faz o quê? Isso cria a esclerose. E essa destruição da bainha de mielina, ela faz com que o impulso nervoso fique mais lento, né? Que a informação não chegue com tanta clareza quanto deveria chegar e deveria passar pelo neurônio. E aí isso começa a dar problema, principalmente na área motora. Dá vários outros problemas, mas na área motora. Então esse é o processo da esclerose múltipla. E na questão emocional? Então vamos entender agora isso na questão emocional. Então, dentro das abordagens da psicossomática, da nova medicina germânica, na medicina chinesa, a gente começa a entender essas questões dentro de uma questão mais simbólica, porque o nosso cérebro cognitivo ele é muito simbólico. O nosso córtex cerebral, ele cria na gente uma capacidade tão grande de inteligência que a gente começa a trabalhar muito simbolismo. E o simbolismo, ele vem muito do estado emocional. E vamos entender então agora no aspecto emocional. As questões emocionais,
que estão ligadas à esclerose múltipla, e eu vou trazer aqui numa abordagem da psicossomática, da nova medicina germânica, da medicina chinesa, porque são técnicas que a principal causa do processo de qualquer doença, para essas técnicas, para essas abordagens, são as emoções. As emoções são a principal causa dos processos do adoecimento. E dentro dessa abordagem, o que acontece? Questões, começando pela questão da desvalorização. A desvalorização afeta diretamente o sistema musculoesquelético. Dependendo do nível da desvalorização, a gente entende qual tecido que vai ser mais afetado. Uma desvalorização mais leve, ela afeta os músculos, então numa camada mais superficial. Na desvalorização moderada, já começa a afetar os vasos sanguíneos, o sistema linfático, então são camadas mais profundas. E numa desvalorização mais profunda, mais severa, uma desvalorização realmente bem impactante, aí já vai para uma camada mais profunda que é o sistema ósseo. Então a desvalorização, de um modo geral, ela afeta muito o nosso sistema musculoesquelético. E questões de se sentir presa, então amarrado, preso, sem ação. Situações em que você perde o seu poder pessoal ou perde sua capacidade de decisão, a sua voz não é ouvida. Então, situações em que você perde completamente a sua ação sobre qualquer coisa na sua vida, tanto para si próprio quanto em questões do dia a dia, como, por exemplo, num trabalho, né, numa empresa que você tenha, enfim, a sua voz deixa de ser ouvida. Você se sente desvalorizado, desvalorizada completamente, a ponto de ter as mãos atadas. Eu não posso fazer nada. Eu sinto que eu não consigo fazer nada, eu sinto que eu estou preso. Eu não sei o que fazer nessa situação. Então, quando a gente se encontra em situações assim, esse tipo de situação que tem a ver com desvalorização, diretamente com desvalorização, situações dessa característica, isso dá um comando no nosso organismo, como se a gente estivesse sob uma ameaça extrema, sob um ataque tão grande que assim, eu vou morrer, eu não tenho o que fazer, eu tô numa situação que eu não tenho o que fazer. E aí, o comando para o organismo é como se a gente tivesse que ficar quieto, que se fingir de morto, para que o inimigo, para que aquela ameaça, ela esqueça que a gente está lá e a ameaça passe. É como se a gente estivesse sendo atacado mesmo, como se fosse um animal, né, no instintivo mesmo, isso é muito instintivo. Então, eu vou ser atacado, eu estou sendo atacado por um animal e eu me finjo de morto, para quê? Para que aquele ataque, para o animal pare de me atacar e vá embora. É basicamente, esse é um comando extremo, de ameaça extrema. E aí, o que acontece? Lá no nosso inconsciente, isso é um mecanismo de proteção. Então, a gente tem os nossos mecanismos instintivos de proteção. E por isso, traz simbolicamente como se a gente tivesse que se fingir de morto, né? Porque a gente está sob uma ameaça extrema. Então, estar de mãos atadas sobre uma situação, para nós seres humanos, é muito duro, é muito difícil, porque vem um sentimento de frustração, um sentimento de incapacidade e impotência, e isso é muito forte. E esse tipo de sentimento, essas emoções, elas causam na gente a desvalorização. Além da desvalorização, a gente perde o nosso poder de autonomia, o nosso poder de decisão. E isso é realmente um impacto muito grande para o nosso organismo e para lidar com isso racionalmente, conscientemente, nas situações de vida. Por exemplo, uma outra situação que pode trazer para a gente essa situação é ver que alguém está com alguma doença que vai morrer, alguém que está morrendo e a gente não pode fazer nada, alguém que está passando por uma situação muito dura, muito difícil, de alguma perda ou outra, né, qualquer tipo de perda. A perda em todos os aspectos, ela é quando a gente vê alguém, né, que está passando por situações de perda, situações difíceis e a gente não tem o que fazer, né? Então, é essa sensação do eu não tenho o que fazer, mãos atadas, eu estou amarrado, eu estou preso naquela situação. Isso gera para o nosso organismo uma reação tão forte, tão abrupta de ameaça, que pode
desencadear, dar um comando e surgir, por exemplo, a doença da esclerose múltipla. Essa é uma abordagem, uma percepção que eu estou trazendo aqui sobre a esclerose múltipla no aspecto emocional. Quais são as questões emocionais que podem estar relacionadas com a esclerose múltipla e podem trazer aí alguma luz, alguma ideia, clareza na sua vida, se é o seu caso de ter esclerose múltipla ou de conhecer pessoas que têm esclerose múltipla, ou mesmo que não tenham, de pensar se você não está passando por situações assim, que podem ser com menos intensidade, não é tão abruptas a ponto de falar não sei o que fazer, não tenho ação, mas são situações no dia a dia que geram de alguma forma essa sensação. Então pensem sobre isso, avaliem a vida de vocês, ou se no caso for, né, e tiver esclerose múltipla, e busque ajuda. Sempre a gente buscar ajuda, tanto nas terapias convencionais quanto nas terapias integrativas, é melhor, porque a gente junta força, a gente explora tanto a questão física quanto as questões que estão ocultas emocionais, lá no inconsciente. E a nossa chance de melhorar é muito maior. A gente tem várias técnicas que podem ajudar. A gente pode carregar memórias genéticas que vêm dos nossos antepassados. E nessas memórias, a gente pode carregar padrões que aconteceram lá atrás, com os nossos antepassados, e que a gente está carregando na nossa vida. E de alguma forma a gente vai lá e desenvolve, por exemplo, a esclerose múltipla. E isso pode ter relação com antepassados, com as memórias antepassadas. Quem explica isso? Quem prova isso? A epigenética. A epigenética já demonstra que todas as situações vividas, de traumas, de tudo que a gente vive na vida, a gente passa para os descendentes. Então, sim, a gente pode ter ressonância de memórias com os nossos antepassados e ter no nosso gene e por situações adversas desenvolver a esclerose múltipla, por exemplo, e ela ter ligação direta com questões de memórias dos antepassados. E aí é uma técnica que vai ajudar muito a tratar isso, a curar isso, é a constelação familiar. Mas a gente também pode explorar as memórias de muitas outras formas. Então a gente tem várias técnicas aí para ajudar a gente no dia a dia. Então busquem ajuda, pessoal, e busquem informação, tá bom? Até mais!